me parece muita discussão sobre prontuário único no SUS. Você não consegue ter vamos dizer, documentações comunicantes entre os entes federativos. E aí acho que BO também acontece isso. Você não consegue puxar de um estado para o outro as ocorrências de um determinado cidadão. É caótico. E como a gente está vivendo agora o mundo do machine learning, da inteligência artificial, a gente tem que se adaptar não só para facilitar o trabalho do agente, mas para facilitar o trabalho da tecnologia. Vou fazer esse paralelo com a saúde. Com um prontuário único que a gente vai colocar na saúde, todas as passagens que uma pessoa tiver num posto de saúde, numa UBS, numa cirurgia que ela vai fazer, um exame que ela fez numa policlínica, aquilo vira uma base de dados que vai começar a criar, com esse machine learning, vamos dizer, uma atuação preditiva do Estado. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela tá sobrepeso, a família dela tem histórico de diabetes, essa pessoa vai desenvolver diabetes tipo 2. Vamos fazer com os agentes de saúde um trabalho preditivo e vamos evitar que essa pessoa tenha isso? Vamos colocar a estratégia de saúde familiar para ir junto ali. Vamos direcionar, olha, tá tendo muita febre amarela por causa dos prontuários, a gente tá Big Data levantando esses dados. Pô, tá tendo muita febre amarela nessa região, vamos destinar médicos para cá, vamos destinar equipamento para lá. Ou seja, você começa a estruturar os recursos de maneira muito mais inteligente. E isso vai ser uma revolução que a gente vai fazer no SUS. Fato dado. Mesma coisa na parte de segurança pública, quando você tiver, vamos dizer, uma parametrização de todos os documentos entre todos os estados e o uso da inteligência artificial e o uso do machine learning para você trabalhar Big Data. Ocorrência de determinados casos, padrões, olha, certos rapazes nessa região estão cometendo certo tipo de crime e, pô, esse tipo de crime tá ligado a esse tipo de organização criminosa, vamos fazer um trabalho focado nisso aqui. Que hoje a gente tem, por exemplo, a ideia de Big Data para as manchas urbanas, as manchas de calor, de cometimento de crime, essa região tem mais assalto ou não. Imagina você ter isso em tempo real o tempo todo para tudo. Se você não parametrizar, você não vai conseguir colocar a tecnologia a seu favor. E isso nós temos que usar. O mundo está indo para isso e isso será muito bem-vindo em sistemas que são centralizados e unificados. Então, o SUS é centralizado e vai ser uma vantagem para a gente. Vantagem, inclusive, quando comparado com o modelo norte-americano, que é hiper descentralizado na saúde. Agora, na parte de segurança vai ter que ter algum grau de centralização também para você poder trabalhar com Big Data e ajudar todo mundo nisso. Segunda coisa, sobre legislações penais estaduais, o aumento da capacidade de agência que os estados têm sobre legislação penal. Eu já fui mais favorável à ideia de que os entes federativos, municípios e estados tivessem mais liberdade. Só que isso não representa melhores serviços públicos ou melhores políticas públicas. Eu sempre coloco a seguinte coisa, você gostaria de dar mais poder para um prefeito do Maranhão? Não. Eu não vou dar mais poder para o prefeito do Maranhão. Eu vou diminuir o poder do prefeito do Maranhão, no sentido de que ele tem que tocar só políticas públicas que funcionem, até porque nem o dinheiro é dele. O dinheiro vem de outros lugares do Brasil. Então, ele vai ter que tocar políticas muito específicas para funcionar. Você confiaria na capacidade do governador da Bahia, Jerônimo, de fazer matéria penal? Ou do governador Eumano no Ceará de produzir matéria penal? Definitivamente não. Definitivamente não. E aí eu vou entrar nesse ponto. Eu gostaria de chegar no ponto em que os entes federativos estaduais fizessem boa parte da sua legislação penal. Só que antes nós temos que fazer essa limpa, essa desconstrução do crime organizado. E nós temos que partir de um sarrafo muito alto em termos de matéria penal. Eu estou com um sarrafo alto e aí eu dou uma liberdade discricionária para cada estado para poder atuar em algumas matérias. Porque nós sabemos que pode acontecer em alguns lugares. Lugares de fronteira com um determinado tipo de ocorrência, pode ter um determinado lobby que favoreça um determinado setor e a criminalidade aumenta para esse setor. Lugares em que tem portos para você escoar uma droga, você pode ter um determinado tipo de legislação, um determinado tipo de lobby. Então acho que o sarrafo tem que estar alto. E dado isso, aí sim um poder discricionário para atuar em muitas áreas. E aí eu acho que muitas áreas. Mas, infelizmente, o momento que o Brasil está passando, quanto mais baixo você desce no ente federativo, pior é a administração. E eu estou vendo isso acontecer nos municípios e nos estados. Eu sou favorável de uma intervenção federal em muitos estados brasileiros, que estão numa situação grotesca. E, eventualmente, aqui no Rio de Janeiro, que já está numa situação de perdição. Agora, o Amapá está numa situação de desespero. O Acre, Maranhão, situação de descalabro de direitos humanos. As pessoas vivem muito mal no Maranhão. Crime organizado avançando. Ceará na questão do crime organizado. Ou seja, o que está faltando hoje, nesse instante, fotografia do momento, é aumento do poder central do governo federal, do poder executivo do governo federal, para fazer as coisas voltarem a acontecer com normalidade. Arrumamos isso, criamos capital humano, arrumamos a nossa própria democracia. É uma pena que talvez não dê tempo de eu falar disso, que é a lei de responsabilidade gerencial. Aí eu outorgue poder para os entes federativos. E aí eles vão poder produzir isso. Hoje, na minha visão, me desculpe até discordar, é ilusão da nossa parte imaginar que isso vai funcionar bem. Infelizmente. Eu compreendo isso no que se refere a Rio de Janeiro, viu?
Rio de Janeiro, hoje, nós estamos vivendo uma crise com postos de gasolina. Boa parte dos postos com gasolina adulterada, uma máfia da máfia do combustível, né? Identificada pela prefeitura, não pela ANP, não pela Polícia Civil do Estado. Eu vi isso. Aliás, tem um rapaz que produz vídeos João maravilhosos. Pires, muito bom Isso. o episódio dele. Hã?